do teto de gastos. E essa limitação é feita para que o governo seja obrigado a fazer uma coisa que todos nós fazemos em casa. Como nós temos um orçamento limitado, se você quer gastar mais na área A, você tem que gastar menos na área B, na área C, da área D. Você não consegue criar dinheiro do nada, simplesmente você tem que se adequar àquilo que você ganha. E se não conseguir fazer isso, você entra numa situação de endividamento, pede recursos emprestados, por exemplo. E aí quando o governo decide gastar mais no Auxílio Brasil, cerca de 30 bilhões, o mercado olha para aquilo, fica assustado, mostra uma falta de comprometimento com essa promessa de fazer o Brasil novamente, né, parar de gastar mais do que ele ganha, situação que começou lá em 2014 e dura até hoje, com uma previsão de se encerrar somente ali em torno de 2027, previsão essa passada, inclusive, por um órgão que faz parte do próprio governo, o Instituto Fiscal Independente, que trabalha com o Senado. Então a gente parte aqui de uma premissa diferente dessa, né? No vídeo passado a gente falou um pouco que o problema da crise fiscal não foram os gastos, e sim a queda expressiva das receitas, e que o desequilíbrio fiscal também não foi o causador da crise, mas sim a opção pela política de austeridade fiscal que foi levada adiante pelo ministro da Fazenda, na época, Joaquim Levy, isso ainda no segundo governo Dilma. Então, logicamente, o investidor olha para aquilo, passa a confiar menos no Brasil, exigir maiores prêmios de risco, por exemplo, na parte de renda fixa, já que nossa dívida vai ficar maior, mas a consequência em bolsa, por exemplo, é que o pessoal começa a vender bolsa, pegar esses reais para levar para outros locais. Frente ao desequilíbrio fiscal, ou seja, frente a uma situação em que houve menos receitas do que se gastou, parece um pouco óbvio que a solução seria, então, cortar gasto. Digo que pareceu óbvio, tanto porque o jornalismo econômico cotidianamente falava, né, que tinha que cortar gastos, mas também porque na nossa vida é assim. Então, se eu tenho um padrão de gasto superior ao meu salário, é claro que eu preciso fazer cortes no meu padrão de consumo. Acontece que para o Estado isso não vale da mesma forma. Tanto porque o Estado ele não sofre as mesmas restrições de gasto que as famílias e as empresas, né, por diversos outros mecanismos próprios da política fiscal. E o ponto é que essa subida do dólar acaba também aumentando a nossa inflação. Então o IPCA, que já está em 2 dígitos, pode se manter em patamares altos por mais tempo devido a esse tipo de política. A taxa anual de crescimento das despesas primárias no governo Dilma I cresceu próximo, na verdade, ao que era na época do Fernando Henrique. E entre 2015 e 2016, no Dilma II, o gasto ele teve uma queda nominal e percentual no Brasil. Ou seja, não foi o gasto público que passou a ter uma trajetória explosiva, né? Muito menos o aumento das despesas públicas é o que explica o desequilíbrio fiscal, mas a queda na receita. Mas a meta de inflação do ano que vem seria aí na casa de 3,5. Será realmente com esse tipo de medida, um auxílio sendo pago durante 12 meses, mas toda a volatilidade de eleição que também pode empurrar o dólar mais para cima, a inflação vai realmente se adequar àquela meta do Banco Central? Acho muito difícil. Mas, pensando que eles estão comprometidos ainda com a meta, por mais que ela possa ser revista, não acho que vão deixar uma meta de inflação em 2 dígitos, a tendência para acomodar esses patamares maiores de inflação é que o Copom, nas próximas reuniões que serão feitas a cada 45 dias tem, inclusive estamos às vésperas de uma próxima reunião, ela começa na terça e termina na próxima quarta, a consequência vai ser uma elevação natural da Selic. A proporção da dívida em relação ao PIB sobe, principalmente com os gastos financeiros, como os juros pagos pela dívida pública, que subiram bastante a partir de 2015, e das operações de swap cambial feitas pelo Banco Central para conter a desvalorização do real. Não foram os gastos, não foi o déficit fiscal que explica o aumento da dívida pública. E esses juros são uma resposta à parte inflacionária porque encarecem o custo do crédito, tem menos dinheiro circulando, nesse caso crédito, na economia. Tem gente também que ao invés de contratar, de aumentar a empresa, resolve simplesmente investir esse dinheiro emprestando para o governo, então isso dá uma freada na atividade econômica, o que no geral não é bom para o país. Então quanto maiores as taxas de juros tiverem que ser, pior de forma geral para os brasileiros no final das contas. É uma teoria que teve muito em voga, principalmente na primeira década dos anos 2000, que diz que uma contração fiscal e monetária, na verdade, teria um caráter expansionista. Porque depois, sim, né, de um curto período que seria recessivo, que na visão deles é necessário para recuperar a confiança, no médio prazo, os efeitos dessa contração seriam expansivos. Porque a melhoria dos resultados fiscais iria então promover a retomada da confiança dos investimentos, que geraria condições para a redução da taxa básica de juros e aumento do investimento. Acontece que isso não aconteceu. Tanto é que a diferença entre a arrecadação e o gasto, na verdade, só aumentou, justamente porque a contração fiscal, a redução dos gastos sociais, é recessiva e não expansiva. A redução do gasto leva a uma redução mais que proporcional da arrecadação. Se for pegar a média dos países emergentes, classe na qual o Brasil se enquadra, eles devem em torno de 60% do PIB. O Brasil está na casa dos 90% do PIB, o que significa que para cada R$1 de riqueza gerada no Brasil, existem 90 centavos de dívida. Ou seja, sobram só 10 se a gente for pensar dessa maneira, né? E com uma tendência a aumentar. Afinal de contas, temos uma arrecadação, gastamos mais do que arrecadado, já ficamos em situação de déficit, com isso somos obrigados a fazer mais dívida e essa dívida vai estar crescendo a juros cada vez maiores. Portanto, a premissa de que a crise decorre da inflação, que decorre do aumento de gastos, que decorre da pressão que os movimentos sociais fazem no Estado, era de que os Estados teriam que ser blindados dessas reivindicações sociais, só que isso que eles chamam de interesses corporativos nada mais é do que o próprio jogo democrático. Ou seja, a sociedade fazendo pressão justamente para que a política fiscal do Estado atenda aos interesses dos trabalhadores e do estado de bem-estar social. O Banco Central ele perde a capacidade de fazer política monetária por conta dessa situação de um endividamento muito alto e de um governo gastando muito mais do que ele vem a arrecadar. Isso é horrível, né? Então esse é o ciclo negativo do qual falei no começo do vídeo. E, logicamente, há soluções para esse tipo de coisa. Lá atrás, a dívida pública do Brasil interna ela foi solucionada com algo chamado hiperinflação, né? Que adianta o governo te dever R$1 milhão, daqui a pouco R$1 milhão não compra mais nada. Mas não pensando em um problema hiperinflacionário, pensando em como o governo pode resolver esse tipo de situação, nós temos basicamente 2 medidas que podem ser adotadas. Perceba que tudo se origina no fato de que o governo gasta mais do que ele arrecada. Logo, ou ele tem que arrecadar mais, ou deve gastar menos. O teto, ele é mais uma regra fiscal que congela o aumento real dos gastos públicos, né, em toda a parte do orçamento federal que é conhecida como despesa primária, ou seja, tudo aquilo que não é despesa financeira, por 20 anos. Então não é verdade que os gastos da União estejam congelados por 20 anos, mas os gastos com políticas sociais, ou seja, só a parte da despesa primária, já que o gasto público financeiro, esse está fora da regra do teto de gastos. Políticos não querem gastar menos. Então a opção que a gente deve ver para resolver esse tipo de problema, ao longo do tempo, é um aumento da arrecadação, mais impostos sendo cobrados, né? E talvez, com o aumento da arrecadação, eles consigam equalizar essa equação temporariamente. Eu ajudei a fazer o Plano Real, fui governador do 8º estado brasileiro, prefeito da 5ª maior cidade do Brasil e não tenho um dia de déficit. E nunca precisei de uma lei imoral e antipopular como essa. O que essa gente está fazendo é selvagem e impraticável. Você imagina, nós estamos falando no primeiro ano disso, já não está dando certo. Os institutos federais de educação estão parando, as universidades estão constrangendo seus custeios, vão se degringolar completamente, os hospitais
hospitais federais estão fechando. Percebe a loucura disso? Não é possível que a gente tenha uma pedra no lugar do coração.